Ah, mas eu conheço Gardner, eu estudei um pouquinho disso, nas minhas aulas no terceiro ano eu me aprofundei, eu já iniciei a faculdade, também vi alguma coisa, quero tentar um outro curso agora, um outro curso de ensino superior, então abandonei, mas eu tive alguma coisa e eu compreendo. Se você se sentir à vontade para escrever sobre as múltiplas inteligências, por favor, escreva. É uma dissertação, seu texto pode ser um belíssimo enunciado, ou seja, pode ser um artigo interessantíssimo. Então você pode escrever. Agora, se você é aventureiro nesse assunto e vai escolher aleatoriamente alguém para escrever, cuidado, porque é uma dissertação que pede que você desenvolva uma bagagem textual bastante interessante. Então, por enquanto, seria melhor ignorar essa segunda temática e ficar com a primeira, exceto se a sua compreensão de Gardner for muito boa e se esse assunto nas múltiplas inteligências também vir ao seu encontro. Aí, mais uma vez, me valho do cinema, para que você possa trabalhar um pouquinho nisso. No cinema, parece-nos bem interessante pensar em Russell Crowe, que ganhou o Oscar por Uma Mente Brilhante. E através desse filme você vê a inteligência desenvolvida pelo personagem, pelo professor. Na verdade, um filme fundamentado em um fato real, em algo concreto. Então, ao vermos aquele professor atuando, qual é a inteligência dele? A inteligência dele espetacularmente desenvolvida é a da área do cálculo, é a matemática, é a física, são as reações, os componentes, mas a inteligência emocional não existia, até porque houve todo um atrofiamento disso. Então é interessante também se fazer valer de algum aspecto do cinema para te ajudar nesse sentido. Agora, é claro, sentado ali na banca, na hora de fazer a prova, você não tem o que fazer, vou assistir ao filme, não. Você tem que retirar tudo isso que está aí dentro e colocar de forma escrita. Rascunho, essencial. Não consigo entender sem rascunho. Bem, vamos para a terceira temática dentro dessa proposta. Vou-me embora para Pazárgada. Vou-me embora para Pazárgada. Lá sou amigo do rei. Lá tenho a mulher que eu quero, na cama que escolherei. Vou-me embora para Pazárgada. Vou-me embora para Pazárgada. Aqui eu não sou feliz. Lá a existência é uma aventura, de tal modo inconsequente, que Joana louca de Espanha, rainha e falsa demente, venha a ser contraparente da nora que nunca tive. Que Manuel Bandeira me perdoe, mas vou-me embora de Pazárgada. Vou-me embora de Pazárgada. Sou inimigo do rei. Não tenho nada que eu quero, não tenho e nunca terei. Vou-me embora de Pazárgada. Aqui eu não sou feliz. A existência é tão dura, as elites tão senis, que Joana, a louca da Espanha, ainda é mais coerente do que os donos do país. E agora, poesia. Ah, sim, mas, bom, então eu quero voltar para Gardner. Não, é que nós também mudamos agora o nosso cenário de instituição de ensino superior. Nós estávamos em Maringá até há pouco, e de Maringá façamos, pois, a nossa ponte para a Universidade Federal do Paraná. Na UFPR, você trabalha com 7 textos. Ah, sim, quer dizer que eu tenho que escolher um dos 7. Não. Você precisa fazer os 7 textos, que variam em seu tamanho, mais curtos, mais longos. Esse, aliás, foi o primeiro, que é a nossa terceira proposta. Bem coladinho com a Universidade Estadual de Maringá, pelo desafio, inclusive. Um desafio que é trabalhar com a ideia da poesia. Na verdade, eu tenho que parafrasear um pouco isso, sim e não. O que é paráfrase em redação? Paráfrase é quando você diz a mesma coisa utilizando outras palavras. Na verdade, a paráfrase é a explicação do original. No caso da poesia de Manuel Bandeira, poeta modernista da primeira fase, da primeira geração do modernismo. Pazárgada é o seu sonho, é o seu ideal, é o seu reino, é a sua fantasia, a sua alegoria. Então extraia dali, em um texto em prosa, o que Bandeira disse através da sua poesia. Não é uma tarefa delicada, não é uma tarefa fácil. Pior ainda, quando você tem Milor Fernandes parodiando, zombando do texto de Bandeira, entre aspas. Na verdade, ele coloca o texto de Bandeira para uma realidade que vivemos em pleno século XXI. Tá, e a universidade fez o que com o aluno nessa hora, nessa situação? Impôs ao aluno que ele explique
Pazárgada do senhor Milor Fernandes, em contraposição à Pazárgada de Bandeira. E Milor foi bem mais cético em relação a esse local. Na verdade, o que Milor disse é que esse local fantasioso, imaginário, irreal, não existe. É apenas uma figura de expressão. No mais, não funciona. Veja que interessante, quando partimos desse pressuposto do texto propriamente dito, ele se torna riquíssimo para nós. E essa situação, essa terceira proposta, que vem com outras na sequência agora, é muito interessante para você escrever um belo texto em forma de comentário. Eu utilizaria aqui entre 5 a 8 linhas, não mais do que isso, para a elaboração de um bom comentário. Vamos à próxima. Após observar os gráficos, há o seguinte texto. Uma pesquisa Datafolha, divulgada na Folha de São Paulo em 13 de agosto de 2006, investigou como o brasileiro se situa politicamente. Os resultados mostraram que 47% dos eleitores se definiram como sendo de direita, 30% de esquerda e 23% de centro. As pessoas pesquisadas ainda se manifestaram sobre assuntos polêmicos, como aborto, maioridade penal e pena de morte. O resultado sobre esses 3 temas, conforme se vê nos gráficos acima, foram tabulados de acordo com o perfil político dos entrevistados. Leitura de gráficos com uma polêmica interessante. Dê uma olhada na tela conosco e veja o que se pede aqui em relação a 3 temas que são capciosos. O aborto. São 4 colunas. Curiosamente, não importa se o indivíduo tem uma predileção política à esquerda ou à direita, ou mesmo ao centro. Observe como eles são muito similares. E nos totais, 63, 61, 64, 63. Então, a pergunta que se fez é a seguinte: a lei deve continuar como está? A resposta de todos, independentemente da sua predileção política, se é mais radical, se é mais conservadora, foi muito próxima. O que então esses gráficos nos mostram? Mostram que quando o assunto é polêmico, é capcioso, quando o assunto é de difícil resolução, independentemente da sua postura, mais à esquerda, mais à direita, mais ao centro, o indivíduo acaba voltando-se para os valores que ele sempre teve como mais importantes. Estão lá enraizados, arraigados. A segunda pergunta que se fez, deve ser permitido em mais casos, ou seja, o aborto? E nós tivemos 17, 19, 20 e 17, também muito similar, em minoria. E a terceira e última pergunta, deve deixar de ser crime? Ou seja, o aborto deve deixar de ser crime? Aí diminuiu mais ainda, as torres ficaram como pequenos prédios, 13, 14, 10, 11. Interessante, quer dizer que mesmo sendo de esquerda, mesmo sendo de direita, o perfil acaba sendo mais conservador. E o mesmo acontece com relação à pena de morte e à redução da maioridade penal. Independentemente de uma postura mais conservadora ou uma postura mais progressista, ou mesmo centralizada, lá em cima do muro, eles se aproximam muito com relação à redução da maioridade penal e também à pena de morte. Com base em tudo isso, escreva então um texto entre 10 a 12 linhas que explique essa postura das pessoas, independentemente do seu viés político, como elas se portam quando o assunto é tão significativo, é tão cuidadoso quanto o aborto, a redução da maioridade penal ou mesmo a pena de morte. Fazendo referência aos resultados da pesquisa apresentada na questão discursiva 2, escreva um parágrafo de 4 a 6 linhas que apresente uma conclusão coerente para o texto abaixo. Ao redigir o parágrafo, dê continuidade à frase que o inicia. Segundo dados da Anistia Internacional, a cada ano 3 países, em média, têm abolido a pena de morte. E o ritmo parece estar aumentando. Só em 2004, foram 5 os países a tirar a pena capital de seus códigos penais. Entre eles estão 2 europeus, Grécia e Turquia. Fato emblemático, que reforça as campanhas internacionais contra a punição. Essa tendência, na verdade, vem se confirmando desde o final da década de 1980. Nos
últimos 15 anos, nada menos que 40 nações deixaram